Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar Discover Lab, hoje em parceria com a Oracle. Eu sou Pércio Cunha, gerente de contas aqui no Discover. Nós aqui no Discover atuamos há mais de 24 anos com toda a estrutura de Managed Services, monitoria, atualização, migração, em banco de dados, sistema operacional, middleware. E hoje o tema aqui centrado em segurança, né, um assunto que a gente quase todo dia tem visto aí matérias falando de segurança, vulnerabilidades, ataques. E a ideia aqui, então, junto com o apoio do Emerson, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, do Fábio e também do Flávio, é a gente abordar algo super importante, que é a segurança do seu banco de dados Oracle, né? Como é que a gente pode, através de configurações, recursos nativos, minimizar esses riscos. Então, sem mais delongas, eu apresento aqui para vocês o Emerson Zani, é o nosso arquiteto de soluções sênior Oracle, que vai conduzir a apresentação. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, bom dia para todos aí. Gratidão aí por mais um convite, né? Aproveitando também para falar que vocês podem me parar a qualquer momento, tá? O intuito aqui não é ser uma coisa tão só eu falando, não. Vocês podem parar caso eu não veja aqui o chat. Por favor, gente, vocês me param aí, a gente pode discutir aí a respeito de dúvidas, tá, gente? Mas muito obrigado aí pela presença de todos, tá bom? E pela oportunidade. Apresento também o Flávio Soares, nosso DBA aqui na Discover, ajudando aí na interação, e ele está na ponta ali no dia a dia, né, junto com o cliente. Tudo bom, Flávio? Tudo bom, Pércio? Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, já estou há mais de 10 anos aí na parte de desenvolvimento, a parte de banco de dados Oracle, com diversos tipos de aplicação de arquitetura, como alta disponibilidade, segurança principalmente, e a ideia aqui é fazer um bate-papo bem legal aí na parte de proteção de dados. Também contribuindo aí para esse bate-papo, esse aprendizado, eu apresento para vocês o Fábio Martins, nosso Head de Infra e Managed Service aqui na Discover. Bom dia, Fábio, tudo bom? Acho que eu não estou te ouvindo, não. Você está com o microfone mutado. Bom dia a todos. Eu sou responsável pela parte de infraestrutura e consultoria, né, de infraestrutura e Managed Services da Discover. É um tema que não é novo, né, embora seja sempre atual, né, e hoje em dia está muito mais atual. A gente vai trazer aqui um pouco da nossa vivência, né, acho que foi uma necessidade bilateral entre a Discover e a Oracle de falar um pouco sobre isso, através da nossa vivência aí do mercado, né, de consultoria, de serviços, do que a gente vê em clientes, né, no nosso dia a dia, em termos de segurança, né, e colocando agora mais especificamente de produto Oracle, né, de banco, o que a gente vê aí no dia a dia dos clientes, né, as dores dos clientes em relação a isso. Então, a gente vê muitos ambientes desatualizados, muitos ambientes sem suporte, muitos ambientes com os gestores de TI preocupados com outras soluções, né, em torno do banco de dados e com custos altos, né, de ferramentas de outros players, e às vezes não tem nenhum conhecimento de que a gente tem soluções para esse tipo de demanda dentro da própria Oracle, né, dentro do próprio produto, né, por options ou por produtos específicos, mas nativos do Oracle, e que a gente vê muitos casos que o cliente não sabe disso, né, ou não tem nem ideia, e não tem nem, às vezes, uma pessoa que suporta, né, um profissional, um DBA, alguma coisa assim específica que suporte esse produto. Então, a ideia aqui é realmente a gente começar a discutir sobre isso. É o primeiro, acho que, de muitos aí que a gente vai fazer em torno desse assunto e de outros, e a ideia é a gente contribuir com os clientes e mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer, dos produtos que a Oracle tem para esse cenário. Bom, vamos lá, o pessoal deve estar ansioso para isso. Maravilha, então está contigo, Emerson. Acho que a previsão para todo mundo vai ficar com a agenda meio
ligadinha mais ou menos de 1 hora, né? Mais ou menos isso aí, mas vamos lá, gente. Vocês podem, né, como eu falei, pode aí me parar o momento que for, tá ok? Enfim, pessoal, eu preciso começar aqui passando alguns recados, né? Obviamente aqui da casa, principalmente com relação à versão, né? Então, esse aqui é o quadro, está aqui o documento oficial também, né? Para falar aí do fim do suporte da versão 11, né? Tanto a Enterprise como a versão Standard. Né? E a partir agora do dia 1º de janeiro, na verdade, existem aí a obrigatoriedade, né, do cliente de pensar a respeito aí do assunto. E por quê? Porque passa, né, a ser um suporte estendido, né? Existe aí um diferencial, né, de cobrança e tudo mais, ou que o cliente ele vá aí pelo menos para no mínimo a versão 12, tá? Lembrando que a grande maioria aí das aplicações de mercado já estão exigindo, né, essa migração. Então, pessoal, muito atento, né? Tem pouco tempo, né? Na verdade, aí pelo menos 15 dias apenas, né, de suporte nessa versão 11, tá? Então, programem-se, né, para fazer as atividades aí de migração, entre em contato com a Oracle, o pessoal da Discover também para poder orientá-los, tá ok? Mas isso daqui é uma informação bastante importante, tá? E por quê? Né? Vou explicar um pouquinho o que representa, na verdade, né, você ter aí uma versão atualizada no banco de dados, de você principalmente aí ter o suporte também ativo, né, com relação aí ao banco de dados, tá? Primeiro, pessoal, na verdade, quando você paga um suporte de um produto, e aqui no caso é banco de dados, né? Pelo menos 3 vezes por ano, existem boletins, alertas, atualizações que são produzidas, né, para o banco de dados, né? Então, é assim, gente, é obrigado a fazer, né, essa atualização? Gente, na verdade, ninguém é obrigado a nada, né? Você corre riscos, né, de não fazer. E por quê? Conforme eu falei, são 3 pelo menos por ano, tá ok? A Oracle, ela tem parceria global, né, de testes de intrusão, seja via qualquer vírus ou mesmo manipulação de dados, ou seja, qualquer forma de invasão e por qualquer caminho existente. E aí a gente sabe que o banco de dados, na verdade, ele é uma entidade que sobrevive em cima de diversos artefatos, né? A gente precisa de rede, a gente precisa de storage, a gente precisa de sistema operacional, enfim. O banco de dados, ele precisa desses elementos, né? Então, como ele é completo nesse sentido, o que acontece? Tudo que é teste é executado aí em parceria, depois é enviado para a Oracle, e a Oracle desenvolve aí os mecanismos, né, de defesa com relação a todos os ataques e possíveis aberturas aí que foram identificados, né? E por quê, gente? Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Parar um pouquinho aqui. Quando a gente começa a falar do mundo aí de privacidade de dados, de segurança da informação, basicamente, né, o seu dado, onde ele está localizado, você tem que prestar muita atenção em 3 KPIs que estão aqui no lado direito da tela aí. O primeiro é a confiabilidade desse dado. O segundo, a integridade desse dado. E terceiro, a disponibilidade desse dado, né? Na introdução foi comentado, né, que, poxa, teremos aí vários assuntos a serem discutidos, né? Um dos assuntos é justamente sobre a disponibilidade desse dado. Talvez você tenha um ambiente de DR muito mais atuante, muito melhor desenvolvido através de ferramentas, né? Então, o que acontece, gente? O dado estar disponível, o dado estar confiável, o dado estar íntegro, vai diretamente, né, ligado à sua infraestrutura. Então, tem muito cliente, por exemplo, que não tem um ambiente de continuidade de negócios adequado, não tem um DR adequado à sua empresa.
Lembrando, tudo isso que eu estou falando, gente, são itens de conformidade, até se você for analisar perante aí privacidade de dados e segurança da informação, tá ok? E o que significa essas análises mundiais que são feitas e depois entregues para a Oracle para desenvolver? Então, são desenvolvidos aí mecanismos de defesa, tá? Se pegarmos aqui a primeira linha, esse CVE 2020 e 2735, ele aponta o quê? Que dentro de um componente Java, né, qualquer, né, através de um protocolo aí de rede, né, ele foi classificado, né, esse ponto de atenção, ele foi classificado como alto nos 3 itens, né, e aonde que ele foi, aonde que precisa ser atualizado isso? Gente, uma das últimas colunas ali é a versão, ou seja, desde a 11 até a versão 19. A versão 19 é a versão mais quente que a gente tem atualmente, tá? Então, gente, o que acontece? Prestar muita atenção nessas atividades, tá ok? Cobrar principalmente que isso seja feito, né? Se 3 vezes por ano, dependendo da sua SLA de disponibilidade, dependendo do contrato também, né? Que você tem aí para gerenciar o ambiente de vocês, que pelo menos sempre o último ele seja aplicado, tá ok? Mas a Oracle recomenda que sempre seja atualizado os patches de segurança, tá ok? Tudo bem, pessoal, por enquanto? Aqui é um detalhe mais... está mais detalhado aqui, o que na verdade representa, né, cada problema encontrado, né? E onde está, na verdade, aonde foi identificado. Ou seja, quando você entra num nível mais detalhado, muitas vezes, né, isso vem descrito em todos os boletins, tá ok, de segurança, você pode identificar dentro do teu ecossistema onde é que você vai estar corrigindo uma possível invasão que será feita no banco de dados, tá? Mas aqui é só um detalhe aí do issue aí que foi identificado, tá ok, gente? Então, vamos lá. Eu preciso ficar mudando aqui direto a minha posição, tá ok? Aqui vamos explicar um pouquinho, né, da importância que é o dado, tá ok? Pessoal, apenas alguns números, tá ok? Para vocês verem o que é que significa o dado hoje para a empresa, né? O dado hoje para a empresa, na verdade, ele é considerado, né, o novo petróleo, né? E por quê, gente? Muita empresa hoje trabalha principalmente, né, com resultados de relatórios. Esses relatórios eles precisam ser os mais atualizados possível e vindo, né, de diversas fontes diferentes. Todo mundo sabe disso. Big Data, né, um BI pelo menos, um Data Warehouse, né, ou seja, uma composição de dados hoje vindo, né, de diversas fontes diferentes, tá ok? Isso a gente classifica como oportunidade, ou seja, o dado, na verdade, o produto bruto, na verdade, ele ainda não tem um valor íntegro para a empresa. Ele passa a ter um valor íntegro para a empresa quando? Quando ele é transformado, tá ok? E aí, efetivamente, que a gente consegue mensurar, né, através dos resultados que você consegue obter da forma que você está tratando esse dado. E aí, gente, alguns pontos de atenção. Aqui eu fiz questão até de colocar datas bastante antigas, né, de problemas que ocorreram aí ao redor do mundo, e que isso, na verdade, não é de hoje, né? Você saber de segurança da informação, você tratar de privacidade de dados, é algo que vem aí há muito tempo, né? E não importa o local, né? Todo mundo aí tem falha e todo mundo corre o risco. Emerson, dá para ser 100% protegido? Gente, só no banco de dados eu estou falando que existem pelo menos 3 boletins, 3 por ano. Imagina só se, por exemplo, você tem aí um sistema operacional que você não atualiza,
né, componentes de firewall, se você tem aí um web application, por exemplo, se você não atualizar, e por aí vai, né, todas as camadas, né, que compõem, na verdade, o ecossistema de infraestrutura, se você não atualiza. E aqui eu vou abrir outro parênteses, gente. Lembrando, o banco de dados, na verdade, ele também segue essas atualizações. Então, não adianta nada, pessoal, você querer atualizar o banco de dados se, por exemplo, você está numa versão de Windows antiga. Emerson, vai dar problema? Vai dar problema de compatibilidade, né? Então, poxa, Emerson, mas eu subi, né? Melhorei o meu sistema operacional e o banco de dados eu não estou preocupado. Gente, pode dar incompatibilidade, porque os dois andam juntos. Na verdade, esse ecossistema é o que mantém seguro o dado de vocês, tá ok? E aí também tem um novo aspecto, né, hoje, que precisa ser muito bem pensado, gente. Então, a gente falamos agora de regulamentações, tá? E quando a gente vem aqui para o Brasil, falando a parte de privacidade de dados, eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês, tá ok? O que é que vai acontecer, por exemplo, na troca de informações entre as empresas e, principalmente, gente, o que é que vai acontecer quando você pensar em fechar negócio, né, com um fornecedor de vocês, por exemplo, que ele não está adequado a qualquer uma, não importa a localização dele, mas que ele não está dentro de uma regulamentação, pelo menos de privacidade de dados. O que eu tenho aqui me deparado, né, e apresentações como essa eu tenho feito aí pelo menos 2 ou 3 por semana, tá, gente? E quando eu converso com os clientes também, é que, na verdade, passará a ser um item, né, até de escolha mesmo, quando a gente falar de fornecedor, quando a gente falar de contrato, por exemplo, né? Porque haverá, sim, uma parceria, né, e você precisa firmar essa parceria com quem está dentro de, no mínimo, aí, uma regulamentação, tá ok? Fez sentido, pessoal, isso que eu falei? Então, toma bastante cuidado, tá? Daqui para frente, até falando em termos estratégicos, o quão importante é você visitar todas as camadas da tua infraestrutura que sustentam aí a sua informação, tá bom? E aqui, só chamando um pouquinho a atenção de vocês, né, o que é que significa privacidade no Brasil? Como todo mundo sabe, né, até meados aí do meio do ano, estava uma confusão muito grande, quando é que vai começar, jogaram para maio, né, jogaram para agosto do ano que vem, enfim. E aí chegou-se à conclusão que o negócio já está acontecendo, né, começou a partir de agosto. Né? Então, a parte de adequação, ela começou em agosto. As sanções, as multas, efetivamente, quando falamos de privacidade de dados, vão começar só em agosto do ano que vem. Tá bom, gente? Mas aí tem alguns detalhes bastante interessantes, né? Que um pouquinho mais para frente eu vou falar. Pessoal, aqui é um outro detalhe bastante interessante. Olha só. Eu tirei essa foto aqui, ela deve ter uns 15 dias, mais ou menos, eu não me lembro, tá ok? Mas aqui está o nome do site, né? Um site que eu gosto muito de entrar de vez em quando para saber o que está acontecendo, mas só para vocês entenderem, o Brasil, ele sempre está entre os 5 países mais invadidos do globo. Entre os 5. Nesse dia específico aqui, ó, ele era o segundo, tá ok? Pessoal, mais aí um compelling para vocês entenderem da importância de se cuidar do assunto aí, segurança da informação e privacidade dos dados, ok? Na verdade, Emerson, só complementando, então, assim, a gente vê que são várias penalidades, né? Hoje em dia, a empresa, ela só não... A finalidade dela não é só a continuidade dos seus negócios, né? De ter um ambiente invadido, de ter um ambiente impactado por uma invasão, por roubo de dados, mas a finalidade também de ter esses dados vazados, né? Então, exatamente.
O risco dele é não continuar com seus negócios, porque, de repente, e aí eu estou trazendo um histórico de mercado mesmo, muitas empresas não têm nem a sua solução de backup 100% funcional. Isso, eu estou falando o real que a gente encontra no dia a dia. Então, a gente vai fazer consultoria em clientes que o backup, ele não está, a solução de backup, ele não está 100% funcional. O restore dele nunca é testado, ou a área de restore dele não tem a capacidade que deveria ter, ou mesmo a solução de backup prevê o mesmo site onde estão os dados, então ele está como se fosse um papelzinho dentro da carteira, né? O dinheiro guardado dentro da própria carteira num bolsinho à parte, mas se roubar a carteira, levou tudo. Leva tudo. Então o impacto, ele não é... então o impacto, ele não está só na continuidade de negócios, né? Então, poxa, roubaram meus dados, eu não tenho mais como continuar o meu e-commerce ou algo específico, e também vou responder pelos dados que eu deixei vazar, dos meus clientes que eu deixei vazar, entendeu? Então, é muito mais abrangente hoje em dia, né? Então, foi até interessante você tocar nesse assunto, né? E por quê? Detalhe bastante interessante, né? Todo mundo tem backup, mas fazer teste de restore rezando, né? E engraçado, gente, que tudo isso que foi discutido, que você falou agora, Fábio, é bastante interessante, porque isso estão nas melhores práticas aí de governança. Não é nada novo, entendeu? Poxa, ter uma prática de um backup adequado, né? Fazer os testes, né? Abrir uma janela assim, né? Dentro de um processo de continuidade de negócio, de melhores práticas, você precisa ter esses testes sempre feitos. Se não um, pelo menos aí, se não dois, né? Pelo menos um por ano, né? Até para você verificar a cadeia inteira de funcionalidade. Tá ok? Porque eu tenho aqui, né, a minha mensagem aqui, né, do backup, backup foi feito com sucesso, né? Mas a hora de fazer o restore, a gente começa a encontrar alguns probleminhas, né? Então, o que você falou é bastante pertinente. Outra coisa também bastante interessante, tem até alguns exemplos que eu coloquei aqui. Já tem mais, tá, gente? Já tem muito mais, né? Mas aqui a própria Cyrela, que recentemente aí, um ato inocente, né, ao meu ver, né? Isso daqui, gente, tudo que eu estou colocando aqui é público, tá? A minha intenção aqui não é prejudicar ninguém, né? Mas são informações públicas. E me parece, né, que um funcionário dela passou aí o contato, né, de pessoas que compraram, né, alguns imóveis de um condomínio e sabe, para vender mais serviços lá dentro. Serviços de gesso, né, de piso, esse tipo de coisa aí do pós-venda, né? Bom, gente, para falar resumidamente aqui, ela foi multada, né? Não foi utilizado aqui, nesse ponto, né? Não foi possível usar as sanções da própria Lei de Privacidade de Dados, porque é só a partir de agosto do ano que vem. Mas... na verdade, por ter passado aí os contatos sem o consentimento dos titulares, acho que por azar, uma das pessoas era advogado, ele entrou com um recurso e ganharam, tá? O condomínio inteiro. Se eu não me engano, a multa foi de R$30 mil aí por apartamento, tá? E depois a Cyrela se retratou, obviamente, falando que ia mudar, né, os processos internos, que ia melhorar isso, enfim. Porque, gente, a gente fala assim... do contexto de infraestrutura, que ainda o pessoal puxa um pouquinho o freio de mão, tá? Não é todo mundo que faz um investimento muito adequado em cima da infraestrutura, né? Que procura um parceiro, né? Para falar, gente, vamos falar de melhores práticas, por exemplo, né? Então, isso, o que acontece também? Existe a própria engenharia social, né? Que as pessoas precisam se preocupar, que as empresas precisam se preocupar. Então, olha, a gente está com exemplos aqui, ó, aposentado recebeu um empréstimo e recorreu à lei, né? Hackers que exploram falhas de Windows, né? O Emerson, essa semana foi bem interessante, que assim, um caso que também se tornou público, que eu recebi uma carta, né, de uma seguradora muito grande aqui no Brasil. Inclusive, ela é a maior seguradora dos Estados Unidos, né, de insurance.
e eu recebi uma carta, faz uns 2 anos já que eu não tenho mais nenhum tipo de contrato ali com eles, mas eu recebi uma carta que teve vazamento de dados a respeito disso, e na carta estava totalmente explícito que houve a intenção, teve um ataque realmente dentro do próprio banco de dados, que foi obtido informações de 9 milhões de CPF, e dentro eles estão cartão de crédito, tem tudo ali. Então, é um negócio muito interessante que, assim, a gente vê que desde pequenos, empresas pequenas até empresas muito grandes, a gente tem esse tipo de problema, né? E isso vem desde governança, a métodos, né, a ser utilizado, até a própria tecnologia em si, né? O seu primeiro slide ali mostrou a questão da versão, né, do banco de dados. Essa semana mesmo, acho que foi na terça ou quarta-feira, a Oracle lançou, né, a versão 21, que acabou de lançar, e dentro ali da especificação já estava comentando que provavelmente vai alterar, né, essa questão de licenciamento, né? Então, vai ser importante todo mundo se atentar a essa questão de fazer o upgrade. Hoje, você utilizar um banco de dados 11G, a gente tem que ter noção, por exemplo, que tem muito tipo de ataque, já foi identificado muita coisa ali. Então, por isso dessa necessidade de levantar, de fazer o upgrade das bases e tudo mais. E uma das coisas também que me chamou bastante atenção dessa questão do 21, né, que está saindo agora, é a questão da segurança, né? Como que é sempre explorado, é sempre novas técnicas, novos métodos da gente bloquear esse tipo de invasão. Então, assim, ferramenta, praticamente a gente tem de tudo para poder se proteger. Basta mesmo essa questão de implementar, de ser utilizado isso daí. É um negócio muito interessante, que foi como eu falei no início. A gente vê desde cliente muito pequeno sofrendo com essa questão e, assim, se torna totalmente público essa questão de grandes empresas, né, com faturamentos de bilhões aí, com vazamento de dados. Então, e esse detalhe é bastante interessante, porque até voltando um pouquinho falando da versão, né, do Oracle, o que acontece? A Oracle agora ela vai adotar, já adotou, né, o versionamento aí como ano corrente, né? Então, a gente já está falando da 21, quando virar para 22 vai ser a 22 e assim por diante. Os critérios de segurança, a gente, na verdade, quando a gente fala de um versionamento, né, de um produto qualquer, né, poxa, pode ser, né, da concorrência, né, enfim, não importa. Quando a gente está falando aí de versionamento, a Oracle, pelo menos, sempre tem em torno aí de 400 ou 500 elementos que atualizam essa versão. E dentro desses elementos, grande parte sempre foi segurança, né, sempre foram brechas que são identificadas. Agora, gente, imagina só, né? Se a gente olhar num contexto aí geral e olhar para dentro da empresa, né? Você falou, poxa, houve vazamento, né? Tivemos também recentemente, né, uma grande instituição financeira que foi invadida e roubaram dados realmente, né? Tem pouco tempo isso, acho que uns 2 meses, 3 meses que isso aconteceu. Então, o que acontece? Isso que você falou é muito pertinente. Não importa hoje o tamanho do cliente, né? Basta ter uma vulnerabilidade, né? E aí todo mundo quer essa informação, gente. Não tem jeito, isso vale ouro, né? Por exemplo, você vai fazer uma campanha qualquer de um produto, né? Como que isso era feito anteriormente? Ninguém pedia autorização de ninguém. Você recebe aquele monte de e-mail, monte de ligações, né? Às vezes até tarde da noite, enfim. Como é que essa pessoa chegou até você? Como é que ela descobriu quem é você? Entendeu? E pior de tudo isso é que isso está tudo próximo, né? Às vezes é um produto que você vê, né? Você entra no site e vê, tá bom, não gostei, mas não importa. Você entra num site depois e esse produto aparece de novo. Você recebe e-mail, né? Então, o que acontece, gente? Todo mundo está querendo hoje informação, todo mundo quer chegar em você, né? E aí, é o que a gente chama, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, guerra, né, gente? Mas, na verdade, né? Ela é injusta.
Porque está todo mundo, de um lado, com ferramenta, com estratégia, tudo para tentar chegar até o consumidor final ou para vender uma informação, né? E quem está se defendendo, gente, primeiro, os recursos, eles estão sempre um pé atrás, concorda? Porque precisa acontecer um elemento, né? Precisa acontecer algo para depois ser desenvolvido, né? Apesar de a gente ter hoje os elementos de inteligência artificial e tudo mais ajudando e colaborando com a gente até para atuar de forma preditiva, né, em tudo que está acontecendo, não é suficiente. E outro ponto, gente, os próprios profissionais que atuam. Para vocês terem uma ideia, né, aqui é só outro parênteses aqui, essa questão aí de privacidade de dados, só aqui no Brasil, tem 10 anos que se vem discutindo, passa de governo por governo, entendeu? Até que mais recentemente o Brasil começou a perder espaço no comércio, né? Tivemos a Argentina, os nossos vizinhos, aqui os países vizinhos, todos já em conformidade, né, com privacidade de dados e já comercializando. E o Brasil sendo rejeitado, gente, em muito comércio, né, em muita oportunidade lá fora. Por quê? Por questões políticas, né? Então, o que acontece? Isso está muito devagar no Brasil? É muito devagar, mas não é de hoje, né? O Procon, por exemplo, desde janeiro, né, se vocês entrarem no site do Procon, já tem lá um item chamado privacidade de dados. Olha, tal pessoa me ligou, tal pessoa me mandou um marketing e-mail aqui e eu não autorizei. Você já pode abrir. Isso está desde janeiro. Então, isso é muito sério. E o que você falou, poxa, completamente é o que anda acontecendo aqui, né? E outro detalhe interessante, né? A explosão de coisas, né? Como eu acabei de falar, a explosão de ferramentas e técnicas que vêm sendo desenvolvidas. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje? Cada vez mais, né, nós precisamos, a nível de negócio, ser muito mais estratégico. E é por isso, gente, que a gente ter ferramentas, você ter o seu ambiente atualizado, muitas vezes, né, você procurar parceiros, né, que até gerenciem o seu ambiente para você focar os seus colaboradores aí na estratégia da empresa, buscando as melhores ferramentas, buscando as melhores formas de se trabalhar, entendeu? Então, né, você começa a cair numa seara hoje muito preocupante, entendeu? E cada dia mais, gente, vai aparecer casos. Até hoje eu recebo muita coisa. Eu não recebi nenhum e-mail ainda falando, olha, perdi seu dado, invadiram o meu ambiente, mas fique despreocupado, que já estamos tomando ação com relação a isso, com relação àquilo. Então, ainda não aconteceu comigo. Mas, gente, está muito fácil de acontecer, né? Muito fácil de acontecer. Bom, gente, aí nesse cenário todo que a gente acabou rapidinho, discutindo, Emerson, só claro. para complementar, desculpa, só para complementar o que o Flávio falou também, a gente percebe pequenas e grandes empresas, lógico, cada uma com a sua estrutura, né, de suporte, de algumas com equipes mesmo de segurança, algumas com um responsável ou com um fornecedor, ou algumas realmente não tem nada, né? Mas o que a gente percebe é que muitas empresas, mesmo tendo essa estrutura, elas se preocupam mais com os satélites, né? Então, os investimentos estão ali em roteadores de borda, firewall, né? Tentando pensar nas intrusões de hackers e tal, e às vezes esquecem do amiguinho aqui do lado, né? Do analista de suporte, ou alguém que tem acesso, precisa ter acesso às coisas, né? E tem acesso total às informações e que ele pode levar para qualquer lugar, né? Ou mesmo ele mesmo, né? Aí entra todo um cenário que hoje ajuda nisso, porque home office, né, nunca foi tão utilizado, etc. Então, as pessoas estão trabalhando de casa e às vezes a parte, né, em casa é muito menos segura do que dentro da empresa, ou, bom, aí entre outros, né, níveis de segurança, mas
ele tem acesso total. E aí é o que a gente está falando. A ideia desse seminário aqui é mostrar que existem ferramentas específicas, né, e que a Oracle, ou o banco Oracle, como é bem específico, né, e eu digo isso porque muitas vezes você vai nas empresas, e aí é um negócio da Discover, né, justamente esse de, as empresas às vezes não têm essa proficiência dentro de casa de produtos Oracle, né, e banco de dados especificamente, não tem o DBA, não tem ninguém que consiga trabalhar com esse nível de informação do produto. Então, muitas vezes a empresa, por falta de conhecimento, ela se preocupa com o entorno, né? E às vezes pagando até soluções para tentar prever, né? Ou para tentar ter uma solução ali de prevenção dentro do banco, mas não é nativo, né? Então, as brechas ocorrem também nesse sentido, né? E aí a ideia é isso mesmo, mesmo que a pessoa precise ter os acessos aos dados, que nível, né, de acesso aos dados ela tem, né? Que nível de auditoria eu tenho em cima dela, né? Eu acho que vai muito nesse sentido também, porque às vezes o vazamento ele é interno. Ele não é grande parte, né? Ele não é só externo, ele não é um hacker, um anônimo que entra lá e vai roubar. Engenharia social. Engenharia social. Exatamente. E como os dados hoje, como você falou, é o novo petróleo, né? O ouro. As organizações nesse sentido vão se organizar melhor, né? Já estão introduzindo pessoas para esse tipo de prática, né? Então é isso que precisa pensar, né? No geral e principalmente olhar para dentro de casa, né? Exatamente, porque aí o que você falou faz muito sentido, né? Um pouquinho daquilo que eu falei, né? Hoje, as empresas, elas precisam, na verdade, estar muito focada, né? E ter aí seus colaboradores muito focado no negócio, né? Então, por exemplo, poxa, às vezes eu tenho ali um time interno, tal, eu poderia estar aproveitando o conhecimento dessas pessoas em outras atividades, né? Selando outras atividades, mas eu posso passar o meu ongoing, o meu dia a dia, né? Para vocês, por exemplo, né, tomar conta da casa aí, né, vamos dizer assim, né, principalmente por causa da parceria, vocês têm aí toda a parte de melhores práticas para serem introduzidas, né, no cliente, né, para deixar ele cada vez mais seguro, né, e aí quando a gente começa a falar de solução, né, começa a ficar muito mais interessante, né, e por quê? Você precisa se preocupar principalmente em 3 pontos, né? Que agora eu vou começar a discutir um pouquinho mais aí de forma técnica. Primeiro, saber avaliar, né? O que você tem hoje, né? Se está seguro ou não, né? Se os perfis dessas pessoas que acessam um banco de dados estão adequados, né? Se você tem realmente um dado privado ou um dado sensível, né, no seu banco de dados, tudo isso precisa ser identificado. E, principalmente, entender se você aí, né, vai precisar manipular esse dado, manipular essa informação, e quais são os riscos, né, de você fazer essa tratativa. Depois você vem para a parte de prevenção, que efetivamente você precisa ter um ferramental todo, né? Aí a gente está falando de mascaramento de dados, né, para quem não sabe aí, muitas vezes você tem um ambiente de teste, né, e de homologação, e você não precisa pegar o dado da origem, né, na verdade, de forma como está descrita lá, por exemplo, o CPF, um salário, né, um RG, um endereço de uma pessoa. Você pode mascarar essas informações, porque você só vai fazer um desenvolvimento, você vai fazer um teste, né, por exemplo, de uma nova funcionalidade. Então, não leve esse dado, né, para uma outra máquina ou para uma empresa que está fazendo esse teste para você. Não leve esse dado na íntegra, né? Primeiro, você tem que mascarar esse dado. Segundo, ele tem que ser criptografado, porque se ele não estiver criptografado, e aí, gente, aqui só o detalhe, criptografia não é só quando o dado está em repouso, não, né? Eu tenho um storage que é criptografado, tá? Mas e para você mandar um dump, por exemplo, para uma outra máquina, aí, que você tem o seu ambiente de teste e homologação? Então, o dado, gente, está navegando, ele está indo de um lado para outro. E se esse dado seu tem que sair da empresa?
entendeu? Então, tem muita coisa para se preocupar, né? E a própria parte de detectar isso, gente. Auditoria constante, monitorar as atividades. A gente acabou de falar de engenharia social. Talvez aquela pessoa, por falta de controle, né, de não saber o que ela está fazendo no banco de dados, e aí, gente, eu tenho que falar a verdade para vocês. Todo, né, ou a grande maioria aí das pessoas que precisam de uma informação, às vezes tem aquele famoso quebra-galho. Não quer entrar numa aplicação, direto pela aplicação, tem lá o scriptzinho dele, usa uma ferramenta de mercado, né, acessa o banco de dados, monta a query dele, relatório está pronto. Né? Gente, isso é extremamente perigoso para a empresa hoje, principalmente ferramentas, né, que não têm suporte, né, ferramentas free de mercado. Gente, a tendência hoje é ficar muito mais restrito a essas soluções, né? Ter muito mais cuidado com essas soluções, né? E, obviamente, também gerar relatórios íntegros, né, de conformidade e, principalmente, monitorar tudo que está acontecendo e gerar alertas, né? Deixar o time aí sabendo do que está acontecendo dentro do banco de dados. E aí, pessoal, a Oracle, obviamente, ela tem um desenho de arquitetura, né? Só para vocês entenderem, a Oracle, tudo que ela vende, na verdade, ela tem uma base de estudo e científico, né, para apresentar para os clientes. Então, Emerson, faz um desenho de arquitetura geral ou só de banco de dados para mim. Tudo na Oracle tem um fundamento para a gente posicionar para o cliente aquilo, né? E por isso que a gente tem os parceiros também, né, homologados e certificados, porque eles seguem o mesmo critério. Ou seja, a padronização, gente, é extremamente importante. E quando a gente fala de padronização, por exemplo, vamos falar um pouquinho agora de ferramenta, tá? Você consegue já, primeiro, saber quem está entrando no seu banco de dados e já bloquear. É o que a gente chama aí de firewall de banco de dados. Tá ok? O firewall de banco de dados, ele tem um conceito de whitelist e blacklist, ou seja, só vai entrar no banco de dados quem eu permitir. Esse P pode entrar no banco de dados? Não. Bloqueia. E aí vai gerar um alarme, né? Vai gerar uma linha, uma trilha ali que vai aparecer para mim de algum lugar. Olha, tentaram invadir o banco de dados porque aferiu uma regra minha, né? Eu não permiti essa entrada. Outro detalhe também. Quem está entrando no banco de dados? O que essa pessoa está fazendo? Porque muitas vezes, gente, é criado um banco de dados e dado uma permissão full para essa pessoa entrar no banco de dados. Permissão full, gente, eu vou fazer uma observação aqui. Deveria ser o DBA, mas até o DBA você precisa ter um controle. Tem que saber o que ele está fazendo. Porque o DBA, como sysadmin, ele também pode entender o modelo de dados e ver uma tabela. Agora, monitorar as atividades dele é possível e dar a permissão, quando ele for fazer essas atividades, também é permitido? É permitido, através de ferramenta, né? Criptografar o banco de dados, criptografar o backup, criptografar o seu dump, né, que vai para uma outra máquina, né? E quando a gente fala de teste de desenvolvimento, mascarar esse dado, transformar esse dado, né? Por quê? Para manter, obviamente, sempre a integridade do titular, tá ok? E depois de tudo isso aí auditado e avaliado, obviamente, você ter uma ferramenta de auditoria, né, onde através de um dashboard aí, você consiga ver o que está acontecendo e, inclusive, começar a montar KPIs, né, de evolução disso. Poxa, identifiquei um problema, né? Identifiquei um problema aqui, por exemplo, um usuário tem acesso full em todas as tabelas do banco de dados, mas esse usuário, na verdade, ele é um usuário do RH. Será que ele precisa ver tabelas do ambiente financeiro? Se for permitido para ele, é claro, né? Então, tudo isso, gente, dá para monitorar, dá para bloquear, dá para montar relatórios, né, para atender melhor KPIs e atender melhor os quesitos de segurança atual, tá ok? E tudo isso que eu falei agora, gente, basicamente, né, são produtos, né, da Oracle, né, e aí fazendo também mais uma pequena observação, né, tomem muito cuidado com os produtos que vocês
pretendem e estão avaliando no mercado, lembrando, a Oracle, ela só homologa aquilo que, obviamente, é nativo, é dela, ou que tem a parceria. Fora isso, Emerson, eu estou correndo riscos? Está correndo riscos. Eu vou desenvolver, por exemplo, um mascaramento por uma outra ferramenta, ou desenvolver um desenvolvimento interno. Gente, o que vai acontecer com isso? Se der um erro no banco de dados, você vai abrir um chamado. Aí a Oracle sempre pede aquele monte de log. Na log, ela vai identificar que tem um produto aí de terceiros não homologado. A resposta do engenheiro lá que está atendendo o chamado é simples. Olha, esse erro aconteceu por causa dessa ferramenta. Aconselhamos você a tirar a ferramenta. Não vai resolver seu problema. Não vai. Olha, deu um erro, hora, não sei o que no banco. Poxa, mas você está usando uma ferramenta aí que é de comunidade. Ela não vai resolver o problema de ninguém. Eu falo até por experiência, né? Eu já estive na outra cadeira, já fui cliente. Então, gente, tomar muito cuidado, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz uma gama aqui de produtos, né, e de soluções. Algumas a gente chama de options, né, que são options do banco de dados, né, que você precisa adquirir realmente, né? E outras são produtos, né? Então, quando a gente fala de criptografia de dados, é necessário hoje? É necessário hoje, gente. É só vocês verem dentro das leis atuais de proteção de dados, privacidade de dados, que é uma exigência, né? O titular de dados ficar no momento de tratar o dado, no momento que eu vou, né, efetivamente fazer aí uma análise de dados daquele titular, ele precisa, né? Ele precisa ser exposto. Se eu vou fazer um teste efetivo, eu preciso expor esta pessoa? Não precisa, gente. A gente está falando aí de criptografia de dados, né, através do Advanced Security. A gente, para quem tem ambiente híbrido, né, o KeyVault, que é uma ferramenta, tá? Aí ele atua de forma apartada, é uma ferramenta. Então, é assim, fazer a gestão das chaves de criptografia, tá ok? O Database Vault, que faz essa gestão mais granular de quem está fazendo o que no banco de dados, tá ok? Você faz essa captura e faz essa gestão, né? Mascarar o dado e identificar, principalmente identificar no modelo de dados, aquele dado que é um dado sensível ou um dado privado que você vai precisar transformar para um ambiente aí de teste e homologação, tá? O Audit Vault e o Database Firewall fazendo o quê? Né? A segregação de quem pode entrar ou não no banco de dados e gerando os relatórios aqui de auditoria e também os alarmes necessários, né? Com o conceito que eu falei de blacklist e whitelist, né? E também gerando aí, através de um syslog, onde ele alimenta, né, esse catálogo com tudo que está acontecendo no banco de dados. E no nível mais granular, obviamente, quando não é permitido, através da aplicação, né, e determinadas colunas ou registros de uma tabela seja observado para o funcionário, né, que esse label ele seja também controlado através de ferramenta. Né? Poxa, Emerson, mas eu tenho uma ferramenta, eu acesso o banco de dados, eu preciso disso, né? Eu tenho autorização, porque aí ele vai ter que buscar uma autorização interna para usar uma ferramenta como aquela, até para manipular os dados, mas ele não precisa ver todas as informações, então dá para a gente brecar nesse nível também, tá bom? Gente, acabei de explicar cada ferramenta aqui, né? Então vamos seguindo aqui. E aí, quando a gente começa, né, a entender o mundo, né, banco de dados, e a importância que ele tem e que deve ter dentro das empresas, você tem que tratar isso como camadas. Então, o banco de dados ele está ali, ó, na última camada. Primeira coisa, gente, a gente precisa fechar a criptografia, né? Tem que criptografar o banco de dados, o seu backup que está indo para uma fita, que está indo para um storage, enfim, indo para uma cloud, por exemplo, também ficar criptografado. Os dumps que você geram também gerar de forma criptografada, tá? A parte de autenticar, autorizar e auditar também através de ferramentas, ou seja, eu só vou deixar trabalhar nesse banco de dados quem eu permitir que trabalhe nesse banco de dados. Aqui eu vou fazer um parênteses, gente. Muitas aplicações, elas fazem esse controle.
Mas lembrando, gente, né? Lembrando que, às vezes, o controle que elas fazem, e que é também item de privacidade de dados, né? Por default e por design, elas não são suficientes. Então, se ela não é suficiente, você precisa fechar através de mecanismos, né? De ferramentas, né? Monitorar e bloquear tudo, ou seja, só vai entrar efetivamente nesse banco de dados quem estiver autorizado. E depois, né, se esse ambiente, se essas informações eu precisar extrair de um banco de dados e ir para um elemento externo, para uma base de teste, para uma base de homologação e desenvolvimento, que essa informação ela fique mascarada. Ou seja, que o titular do dado não seja identificado. Tá ok, pessoal? Tudo bem, gente? Pessoal, algum detalhe aí? Não? E aí, gente, o que Pode acontece? fazer pergunta, tá? No chat, porque o microfone dos... É isso, pessoal. Tá mutado, né? Tá, mas se quiser fazer pergunta, pode escrever aí, tá, gente? Que o pessoal aqui me orienta a dar uma olhadinha, tá? Mas o que eu quero falar, gente? Para a gente começar a fazer isso, para entender hoje, né, o nível de segurança que está o banco de dados Oracle, a Oracle também tem uma ferramentazinha, né? Para você que tem aí suporte ativo, tal, é uma ferramenta que você pode fazer um download, né, e executar, né, ou pedir ajuda para o parceiro, tá ok? Executar essa ferramenta para você. E por quê? Porque essa ferramenta, gente, na verdade, ela vai mostrar para a gente como é que está hoje o seu banco de dados, em termos de informação. Porque o que acontece? Às vezes vocês vão receber, às vezes não, né? Todas as empresas agora têm que fazer a parte de adequação, né? Muitas empresas que vocês vão receber, às vezes elas não chegam num detalhe tão refinado do banco de dados. De falar, olha, um registro da tabela X, né, do seu modelo de dados, me parece ser um CPF. Então, você precisa ter uma ferramenta, né, que transforme e que deixe essa informação segura. Tá ok? Então, o que acontece? Essa ferramenta, que é chamada de DBSAT, quando você executa, aí pode ser base de dados Enterprise ou Standard, não tem problema, tá ok? Ela te gera, né, relatórios para que você consiga aí avaliar o nível de segurança que está hoje sendo gerenciado no banco. E aí, gente, ele te dá um relatório, olha, mais ou menos como esse aqui, tá ok? Então, primeiro, ele vai te falar a severidade, né? Poxa, se é um alto risco, né, ou não, né? São 5 categorias, né? Então, ele vai desde o alto risco até o, olha, né, essa gestão de senha sua, tá ok, entendeu? Tá muito boa. Até isso ele vai te falar. Ele te fala o que tá ruim, mas ele fala também o que tá bom, tá, gente? Então, é assim, esse relatório ele te mostra, na verdade, como é que está o nível aí de segurança do banco de dados de vocês, aponta o problema, mas também te fala como resolver, né? Aí eu peguei só esse exemplo aqui, gente, para vocês terem ideia, aqui eu tenho que dar uma instrução também. A Oracle, ela não vai, por enquanto, pelo menos, ela não vai customizar esta ferramenta, né, por região. Então, por exemplo, o Brasil aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Europa, é a GDPR. Nos Estados Unidos, é outra. Em qualquer outro continente, é tudo diferente, tá? Então, como base aqui no Brasil, por enquanto, a gente está usando a GDPR. Por quê? Porque também a LGPD, ela veio oriunda da GDPR, né? Nascemos ali, né? Então, o que você tem que fazer? Poxa, Emerson, olha, essa parte de auditoria aqui do banco de dados, ela não está ligada. Mas se eu olhar a lei de proteção de dados aqui no Brasil, eu preciso auditar as ações, o que está acontecendo com a informação do titular. E aqui, olha, quando a gente fala, né, em termos aí de Europa, é o artigo 30, 33 e 34. Aqui no Brasil, você tem que fazer um comparativo e falar, não, aqui é o 12, 43, 46, por exemplo. Tá bom, gente? O legal, só complementando, Emerson, o legal dessa ferramenta é que você consegue
não customizar, lógico, as leis, mas você consegue customizar o idioma. Então, ele enxerga os idiomas sensíveis de português, né, do português. Então, sim, isso é bacana, né, porque você consegue adequar as regiões nesse sentido. Nesse sentido, você consegue sim, perfeito. E é legal também, vou só ressaltar para o pessoal que ela não é de escrita, tá? Ela é só leitura, são scripts desenvolvidos pela Oracle, fechados, então não tem instalação, não tem impacto no ambiente produtivo, é só leitura, então ele vai captar, ele vai fazer leitura de dados, ele vai trazer o que está, né, as sugestões, o que está ok, o que, como o Emerson colocou, tem algumas coisas que estão ok, e ele te coloca lá, tem algumas coisas que vão estar como crítico, alguma coisa assim, nesse sentido, mas ele não traz os dados específicos também, entendeu? Do que é. Então, é uma ferramenta totalmente segura, tá? Totalmente segura, como você disse, não gera impacto, né, no ambiente, pode ser executado. Eu aconselho a vocês que executem para entender o nível de maturidade hoje, né, do modelo de dados de vocês, tá ok? A gente não enxerga a informação, né? Ele só dá um alerta mesmo, falando, olha, essa tabela, esse registro é caracterizado aí como um dado sensível. Para quê? Para que sejam tomadas ações em cima disso. Ações significa o quê? Às vezes até ações de ongoing, né? Porque, por exemplo, essa outra coluninha aqui, gente, na parte superior ali, vocês estão vendo GDPR e do lado um CIS. CIS, na verdade, é um book, né, de cibersegurança, né, que a Oracle ela usa como boas práticas. Na verdade, esse relatório tem base, são três livros que a Oracle adota, tá? Então, é o CIS, para cibersegurança, né, e tem mais 2 livros que são especificamente para banco de dados e outro especificamente para infraestrutura. Então, são 3 livros de segurança, né, que através dessa captura, ela vai se basear e vai falar, olha, no livro aqui, como o exemplo está aqui, olha, CIS, Oracle Database do ZC Benchmark, recomendação 222. Se você vai nessa página aí, 222 aí, por exemplo, vai te explicar o que está acontecendo e como corrigir, ok? Então, isso também, gente, vem de acordo, obviamente, algumas ferramentas vão aparecer, olha, você precisa criptografar seu banco, você precisa mascarar seu banco, mas também, gente, tem as melhores práticas de ongoing que precisam ser feitas no banco de dados, né? E aí o pessoal da Discovery pode falar, não, realmente, olha, fazer essa leitura, né? E pede apoio para a Oracle, não tem problema, mas assim, faz a leitura e fala, gente, temos essa ação, essa e essa para fazer. Monta-se um KPI, né? Monta-se um KPI para isso, de evolução, né? Olha, melhorei isso, porque quando o fiscal aparecer, né? E começar a exigir as ações que estão sendo feitas, olha, o que você fez no seu banco de dados, o que você fez na sua rede, o que você fez no seu firewall, o que você fez na sua aplicação, esse relatório também é um relatório de maturidade. Porque agora a maturidade de vocês para banco de dados pode ser que seja 0. E aí você pede apoio do parceiro, por exemplo, olha, eu quero melhorar essa minha maturidade aqui, olha, me saiu 50 pontos vermelhos aqui, gente. Eu quero melhorar isso. É item de melhoria contínua. A gente está falando de trabalho IT. Preventivo, né, Emerson? Trabalho preventivo. Usar o parceiro para ajudar nesse sentido. Entendeu, gente? Então, o que acontece? Pega esse relatório e fala, gente, como é que a gente pode hoje ficar melhor? Simples assim, trabalho de parceria. O Emerson, exatamente isso. A gente vê que, assim, a parte de segurança de dados é uma mudança de comportamento, né, que a gente tem que ter da empresa. Não é só uma ação seguida, é uma mudança de comportamento a ser caminhada ali com documentação e tudo mais. E é interessante desse relatório é exatamente isso, né? Como o Fábio disse, ele somente vai consultar a base de dados, só que ele tem um nível de informação para você mudar, você ter essa mudança dentro da empresa, é muito interessante, porque ele te dá um relatório falando assim, putz, eu identifiquei aqui que, por exemplo,
o nível de auditoria não está habilitado. Dos 20 usuários que você tem, os 20 têm acesso completo à base de dados. Isso daí não é um negócio que a gente mantém, né, um nível de segurança certo ali para o ambiente do banco de dados. Então, é uma ferramenta que realmente, assim, ela te abre os olhos, né? É uma visão diferente do seu banco que você tem. Para o pessoal que é um pouco mais técnico, ela é muito parecida com o HoraCheck, né? Que a gente roda para identificar alguns problemas que está ali no ambiente. Então, ela é muito parecida com isso. Ela é super rápida de ser executado. Tem níveis de exames ali que a gente faz no banco de dados, então você consegue pegar dados específicos ali. Então, é uma ferramenta assim, de início para você que está bem perdido. Putz, como que meu banco hoje está trabalhando, né? O que tem ali de acesso, de informação? É uma ferramenta que te abre a visão ali do seu ambiente. E assim, ela é muito importante, tem muita gente que pergunta a respeito disso, né? Putz, eu rodo só no meu ambiente de produção? Não, ela tem que rodar em todos os seus ambientes, né? Desenvolvimento, homologação, para todo mundo, por exemplo, que tem parceiros que tem um nível de desenvolvimento e trabalha com um nível de parceiro, que distribui esse backup para eles trabalharem com esses dados, tem que rodar ali nesse banco também que o parceiro utiliza. Então, assim, tudo que tem dado, realmente é muito importante rodar isso daí. Legal, vale ressaltar também que ela é um pouco mais abrangente, né, como o Flávio falou, ela pega também um pouco de SO, tá? Ela traz informações do SO, onde o banco tá instalado, Linux, então ela traz bastante informações também de SO. Seu áudio. E também... Oi, tá ouvindo ou não? Tá ouvindo? Estamos sim. Tá. Ela traz informação de SO. E uma coisa que ela é bacana e que a gente costuma ver bastante e que eu já falei um pouquinho no começo desse webinar é informações sobre backup. Então, muitas ali que a gente roda traz lá informação de o seu backup está sem ser executado há 120 dias, há 90 dias. Essa é uma informação que ele traz bastante e é bacana para você entender aí a sua rotina também de backup. Olha, nós tivemos aí uma adesão bem grande, tá, para esse webinar, sinal de que é um tema importante, né, um tema relevante. Muita coisa na vida a gente aprende na dor, a dor nos ensina muito, né? Mas esse é um cenário que o risco de aprender na dor neste cenário tem que ser considerado, né? Porque é uma dor grande, se algo acontece pelo que a gente está vendo, né, os riscos que podem acontecer para você enquanto profissional, para a tua empresa, para a tua marca, né, para a vida da tua empresa, a exposição, né, dos seus clientes, enfim, N coisas que pode acontecer, e essa é uma pincelada de como que a gente pode ajudar, né, a Oracle, a Discover, inicialmente, né, propor um cenário de diagnóstico. O Emerson, só para finalizar, você tem mais algum slide ou eu posso partir para os agradecimentos? Não, na verdade, é o último recado, né? É rapidinho, é só mais alguns segundinhos, né? Pessoal, também o que a gente solicita, né, muitas vezes, né, que façam um estudo aí, né, para movimentação da versão standard para a versão Enterprise, tá ok? A gente pode apoiar vocês aí nesse sentido também. Por quê? Porque a versão Enterprise, obviamente, ela é um pouco mais completa em termos de segurança, né? A versão Standard, ela vem cada vez mais assumindo o posicionamento dela de Standard, né? Até de entregáveis aí, né? Na medida do possível, fazer esse estudo também, né? De migração. E é isso, pessoal. Estamos à disposição de todos aí, obrigado, viu? Obrigado, Emerson, obrigado, Fábio, obrigado, Flávio. Rapidinho, Emerson, Pércio, rapidinho, só colocar que esse é um assunto que, como eu falei, não é novidade, né, e está cada vez mais atual, né, os ataques cibernéticos, vazamentos de dados, a gente tem aí um histórico, de serviços, consultoria, de que as empresas realmente não estão preparadas, são poucas que estão, e
a Discover tem anos aí de parceria com a Oracle, anos de proficiência em produtos Oracle e banco de dados, então a gente está disponível para ajudá-los, né, a rodar a ferramenta, a entender o que a empresa precisa. Tem muitas empresas que investem ao redor do banco de dados por falta de informação, não tem um especialista dentro de casa, não tem a proficiência dentro de casa, e acaba não investindo dentro do produto, né? Que a gente viu aí, tem muitas ferramentas que são nativas, que podem ajudar. Existem empresas que têm auditorias externas e que a gente vê na prática que os próprios auditores não têm conhecimento da solução, né? Do banco de dados especificamente. Então, não conseguem nem requisitar algo. Só pedem informação, esse usuário ele tem privilégio por quê? E aí quem responde é o próprio analista, é porque eu preciso, porque às vezes eu preciso executar algo na madrugada, algum incidente, ok, coloca lá ok, pronto, passou. Então, é bem pertinente esse tema, eu acho que a gente pode ajudar bastante, contribuir, e que o impacto é grande, né? Tanto para a continuidade dos negócios, quanto para as novas regulamentações aí que estão, né, em pauta e que vão ainda surgir, tá? Com certeza, Fábio. Muito obrigado aí pela explanação. Flávio, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, pessoal. Realmente esse é um tema que chama muita atenção, né? A gente, como a gente mostrou aí nas apresentações, tem muita gente aí sofrendo. A gente vê casos aí quase todo dia de invasão, perda de dados, e a gente, muitas das vezes, igual aconteceu essa semana comigo, a gente se torna um cliente disso tudo, né? Então, no final, para a empresa, isso vai se tornar até uma forma de propaganda, né, a respeito de como ela cuida dos dados, como cuida de tudo isso, formas de parcerias também, a partir do momento que como o pessoal começou a pegar mais firme na questão da lei, muitos níveis de parceria vai ser feito só com base nisso, então é um tema muito relevante para a gente já começar a pensar e já estar trabalhando em cima disso. Maravilha, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que estão conosco aí há 1h07 tratando desse tema. Eu vou mandar um e-mail para vocês depois de agradecimento. Então, quem tiver interesse, me responde, a gente conversa, não só esse tema de segurança, né, como eu falei no início, mas toda a estrutura de managed services. Estamos à disposição da tua empresa, do seu negócio, em diversas camadas. Hoje é sexta, né? Então, bom final de semana para todo mundo. E até o próximo webinar. Obrigado, Emerson. Obrigado, Emerson. Gente. Obrigado. Meu bom final de semana aí. Obrigado, Falou, pessoal. valeu, Bom pessoal. final de semana. Tchau.